né, dar prosseguimento. A gente já viu o seguinte, né? Que vetores em R2 né, a gente costuma simbolizar, né, por letra U, V, né, com as coordenadas A, B, né? E a gente sempre pensa que, se eu digo que o vetor V é AB, eu sempre estou pensando no seguinte, né? Que eu vou ter o ponto AB, tem o ponto AB, aí o vetor é esse cara aqui, né? Perfeito? Né? E vetores de R2 eu sempre vou escrever dessa forma e não de outra, mesmo nos livros, na prova e tudo. Agora, se os vetores forem R3, aí a gente tem duas formas de escrever. Digamos o vetor U, de coordenadas o 1, o 2 e o 3. Você sabe que a gente pode escrever assim, ou pode escrever assim, ó, o 1i mais o 2j mais o 2k. Ou você escreve desse jeito ou desse jeito. Se você escrever assim, separar por vírgula, está errado, né? Não esqueça disso. Eu vou dizer lá que está errado e vou dar errado mesmo. Não tem conversa, não. Aí, o vetor V, né? Vou pegar dois vetores, digamos que seja escrito assim. Que seja escrito assim, ó. Aí vai. Coordenadas V1, V2 e V3. Ou pode ser escrito assim, né? Ó, V1i mais V2j mais V3k. Por que você pode escrever assim? Porque você sabe que o i é o vetor 1, 0, 0. O j é o vetor 0, 1, 0. E o vetor k é o vetor 0, 0, 1. Que são justamente esses vetores aqui, né? Ó. Se aqui for 1, aqui for 1 e aqui for 1, aqui é 1, 0, 0. Então, ó, esse vetor que eu vou escrever aqui em vermelho seria o nosso vetor I. Esse vetor aqui, ó, seria o nosso vetor J. E esse vetor aqui seria o nosso vetor K. Perfeito? Até aqui, eu acho que não tem nenhuma pergunta, né? É simples, né? Agora, você sabe o seguinte, que o ângulo entre eles é 90 graus, porque eles estão nos eixos. E o ângulo entre os eixos é justamente 90 graus, né? JK é 90 graus. IK é 90 graus, IJ é 90 graus. Perfeito? Aí, olha, só para lembrar, né? Vamos voltar aqui. Quanto é que dá o produto interno ou produto escalar de I por J? Você lembra que eu disse que você pode escrever assim ou você pode escrever assim, ó, o produto interno. É a mesma coisa. Lembra quanto é que dá? O que é o produto interno? É a primeira coordenada vezes a primeira, no caso vai ser 1 vezes 0, mais a segunda vezes a segunda, 0 vezes 1, mais a terceira vezes a terceira. O importante é que o resultado disso é 0. Se você pegar I vezes K, é a mesma coisa. 1 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. Vai somar os 3, vai dar 0. E se você pegar o K vezes o J, né,
colocar na ordem, né? A ordem é sempre importante. Aqui não faz diferença, porque esse negócio é comutativo. Né? Como é comutativo, a ordem aqui não faz diferença, né? Que você está pegando o produto interno. De novo, 0 vezes 0, 1 vezes 0, e 0 vezes 1 vai dar 0, quando somar tudo vai dar 0. Tá certo? Isso ocorre por um único motivo. O ângulo entre os dois vetores, o I e o J, o I e o K e o J e o K, é um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Então, sempre que você multiplica no produto interno ou produto vetorial dois vetores cujo ângulo é 90 graus, estou só lembrando, o resultado é zero. O produto interno é sempre zero, que é o que ocorre. Perfeito? Que é o que ocorre. Aí, outra coisa importante. Né? Outra coisa importante. Agora eu vou apagar aqui em cima, né? Isso aqui não sei se você lembra, tem uma coisa chamada produto vetorial, que a gente falou um pouquinho no finalzinho do período passado. Então, é I vetorial J. O símbolo é esse. Aí, ó, se a gente for calcular isso aqui, ó, a gente tem que fazer assim, ó. I, J, K. E aqui colocar as coordenadas do I. 1, 0, 0. Que é a ordem que está aparecendo. Depois, ó, na última linha, as coordenadas do J. 0, 1, 0. Na ordem que está aparecendo. Aí você que é determinante. Você faz como você achar melhor. Tá certo? Você pode repetir as duas colunas aqui, fazer a conta, né? Eu vou fazer rapidinho, né? Do jeito que eu faço, né? Eu acho melhor. 0, 0, K. Para cima. 0, 0, 0. Então, o resultado disso é K. Certo? Então, ó, eu vou apagar. Eu quero escrever de todos. Quando você faz esse produto, que é chamado de produto vetorial entre I e J, dá o vetor K. Se você fizer, deixa eu ver, I, JK, né? JK. JK. Aí, mesma coisa. Aí você vai lá, I, J, K. Aí, primeiro do J agora. J é 0, 1, 0. 0. Aí, depois do K. O K, 0, 0. A mesma coisa. Aí repete as duas colunas ou as duas linhas aqui embaixo, você faz o determinante como você achar melhor. Então, aqui vai dar I, 0, 0. Subindo, 0, 0, 0. Então, vai dar o I, né? Ó. Então, J, K. Tá certo? Aí, se você for multiplicar... Bom, lembra da ordem lá que você aprendeu na física, eletricidade, né? Não sei se dá no estudo da eletricidade, né? É IJ, JK, KI. Tem que ser nessa ordem, porque senão não dá esses resultados. Os resultados serão diferentes se você mudar a ordem. Eu vou fazer um aqui, mudando a ordem, você vai ver que vai dar diferente. Então, aqui continua IJK, isso aqui é a regra, né? Aqui, ó, sempre IJK aqui em cima. Aí depois, as coordenadas do K, que é do primeiro vetor. 0, 0, 1. E depois do I, 1, 0, 0. Então, isso vai dar 0, J. Então, repetindo, 0, J, 0, 0, 0, 0. Então, dá o J, né? Tá? Dá o J. Tá, então, assim como a gente observa aqui, ó, que o I vezes o J nesse produto interno dá 0, J vezes o K, o K vezes o J, aqui a ordem não importa. IJ ou JI dá 0, IK ou KI dá 0, KJ ou JK dá 0, porque isso aqui tem a ver com o ângulo, né? Se tem a ver com o ângulo, então não importa a ordem, o ângulo vai ser o mesmo, né? Então, ó, esse produto interno dá 0. Agora, aqui não. Nesse produto aqui, que é chamado de produto vetorial, né? Esse produto aqui, que é chamado de produto vetorial, quando você multiplica dois vetores, não importa o ângulo entre eles, não interessa. Tá certo? Você sempre encontra um terceiro vetor que é perpendicular aos dois ao mesmo tempo.
Veja que eu sei que o I e o J são perpendiculares, mas eles não precisam ser. Esses dois não precisam ser, apesar de eu saber que é. Eles não precisam ser. Nesse produto aqui, que é simbolizado em alguns livros por X e em alguns livros por um chapeuzinho assim, ó, que é chamado de produto vetorial, sempre que você multiplica dois vetores que tenham um ângulo diferente de zero entre eles, ou 180, né, o resultado dá um terceiro vetor que é perpendicular tanto a esse quanto a esse, né? Ortogonal, tanto a esse quanto a esse. Tá certo? É por isso que quando você multiplica o IJ dá o K, o JK dá o I, o KI dá o J. Se você inverter, é claro que você também vai obter um vetor perpendicular, mas não vai ser esses aqui mesmos. Por quê? Porque nós aprendemos que quando você tem uma matriz, digamos assim, né? Aí eu vou pegar aqui, ó, o vetorial V. Aí eu vou colocar as coordenadas do U. O 1, o 2 e o 3. V1, V2 e V3. O que acontece, ó, se eu quiser calcular o produto vetorial entre U e V, é feito dessa forma. Como a gente fez antes ali, né? Tá aqui o U e tá aqui o V. Tá aqui as coordenadas, né? Tem que ser na ordem. Primeiro o U, depois o V, aqui é I sempre JK. Se eu inverter isso aqui, né? O que acontece? I, JK, aqui não vou mudar. Vou inverter esses dois. Vai ficar o 1, não. V1, V2 e V3. O 1, o 2 e o 3. Aí você vai ter que lembrar das propriedades determinadas. Quando você troca duas linhas, você troca o sinal do resultado, né? Então, tem que ficar menos. Para continuar a igualdade, tem que multiplicar por menos. Porque se aqui tivesse dado, digamos, 5, aqui daria menos 5. Se aqui tivesse dado menos 7, aqui daria mais 7. Então, para ficar igual, eu teria que multiplicar por menos. Mas, ó, você inverteu aqui, não foi? Aí lembra que isso aqui é a ordem que aparece aqui, ó, primeiro esse, depois esse? Então, ó, ocorre o seguinte, menos. Agora apareceu primeiro o V e depois o U. Tá certo? Olha só, aí eu falei para você que esse produto interno, que o resultado é um número, né? O resultado é número, escalar. Por isso que é chamado de produto interno escalar. Né? É número o resultado. Tá certo? E é comutativo, né? Ó. Se eu invertesse aqui, J vezes I, ó, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0, também daria 0. Todos esses. Nesse aqui, ó, ele não é comutativo. Por isso, o K, o I e o J é importante. Ele não é comutativo. Né? Se eu pego o vetorial V, né, ó, isso é a mesma coisa que menos V vetorial U. Né? Troca o sinal quando eu inverto a ordem desse produto aí feito desta maneira. É importante isso aqui que a gente vai usar. Já, já. Tá certo? Então, olha só. Então, o que eu estou dizendo? Que se você multiplicasse J vezes o I, o resultado não daria K, daria menos K. Se você multiplicasse o K vezes o J, o resultado seria menos I. Se você multiplicasse I vezes K, o resultado não seria J, seria menos J. Daí a importância de você multiplicar na ordem, né? Que aparece aqui, ó. Pensando que esse é o primeiro. I vetorial J dá o K. J vetorial K dá o I. Tá certo? K vetorial I dá o J, né? Dá o outro perpendicular. Né? Mas como eu disse, ó, não importa se os dois vetores que você está usando são perpendiculares ou não. O importante é que o resultado, né, é perpendicular tanto a este quanto a este outro. Tá certo? Mesmo que esses dois vetores não sejam. Isso aqui é importante. Então, se eu lhe der dois vetores em R2, em R2 não, em R3 só, isso aqui só funciona em R3, né? Em R2, ó, você viu, nem que eu falei mais, só funciona em R3. Se eu lhe der dois vetores em R3 e você quiser um perpendicular a ele, basta você fazer o produto vetorial entre eles. Perfeito? Ó, aqui, ó, e o JI deu o menos K, né? Ó, JI, né? Ó. Então, deu esse vetor aqui para baixo, né? Mas que também é perpendicular, né? Está na mesma direção do K, tá? É tanto perpendicular a I quanto perpendicular ao J. A mesma coisa dos outros. Deu na mesma linha para o outro lado, então continua sendo um vetor ainda perpendicular, mas não o mesmo de antes. Tá certo? Então, esse produto obtido dessa forma e feito assim é chamado de produto vetorial. Tá certo? Uma curiosidade entre esses dois produtos aí em R3 é a seguinte, ó.
qual é a curiosidade? É a seguinte. Curiosidade é a seguinte. Se você quiser... Acho que eu posso apagar isso aqui, não vai alterar muita coisa. Se você estiver falando de produto interno, que é esse aqui do cantinho, né? Ó, mas para vetores quaisquer. Produto interno, que também é chamado de produto escalar, né? De U por V, você pode calcular assim, ó, lembra? É U1 vezes V1 mais U2 vezes V2 mais U3 vezes V3. Tá certo? Ou seja, é essa coordenada vezes essa vezes essa vezes essa, o somatório delas todas, né? Se fosse de duas coordenadas, só seria isso, né? É óbvio, né? Tá certo? Ó, em vez de ter o resultado aqui, ó, eu estou multiplicando e somando. Então, isso não vai dar vetor, isso dá número. E não confunda isso, porque se você confundir, você vai errar. Tá certo? Agora, se você quiser calcular o ângulo entre o vetor U e V, se você quiser calcular o ângulo do vetor U e V, você calcula utilizando isso, né? O ângulo é assim, ó. Eu vou dizer que o ângulo é θ. Então, o cosseno de θ é igual a o produto interno entre U e V dividido pelo módulo não, a norma de U vezes a norma de V, que a gente já viu que é. Tá certo? Né? O cosseno, é claro que você com o cosseno, você usa a função inversa, que é o arco cosseno, ou cosseno menos 1 na calculadora, e acha o ângulo, né? Então, o ângulo é arco cosseno de U vezes V sobre módulo de U vezes módulo de V. Tá certo? Ou, se você for usar a calculadora, isso é cosseno menos 1 U vezes V sobre módulo de U, norma de U vezes norma de V. Tá certo? Isso dá o ângulo entre os vetores U e V. E detalhe, dá o ângulo na seguinte ordem, né? Se tu tem aqui o U e tu tem aqui o V, você encontra o ângulo no sentido anti-horário aqui, ó. Tá certo? Melhor. U e V. Assim. Você encontra o ângulo no sentido anti-horário. Então, do jeito que eu tinha feito antes, que era o U e o V, então você encontraria esse outro, né? E não esse. Perfeito? A ideia é sempre essa. Sempre que você faz, essa é a ordem que você está fazendo o ângulo θ. Tá certo? Né? É melhor colocar aqui, né? Para você ver melhor, tá? Vou apagar depois. Aqui o U, aqui o V e aqui o θ. Sentido anti-horário. Sempre é assim que você está calculando, né? Então, se você fizer, é isso que você está fazendo. Né? Tá certo? É esse ângulo aí, o menor dele, sempre o menor dele. No sentido anti-horário. O ângulo é sempre o sentido anti-horário. Tá? Aí, vamos lá. Agora, naquele outro produto, tá certo? Aí isso lhe dá o seguinte, né? Isso aqui lhe dá o seguinte, ó. Essa fórmula lhe dá uma outra coisa. Deixa eu apagar aqui para você ver. Lhe dá o seguinte, que você pode calcular o produto interno assim, ou dessa outra forma aqui, ó. Módulo de U, norma de U, vezes norma de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? Você pode calcular dessa forma também, o produto interno. Então, o que eu fiz? Lembra que eu fiz? Eu só peguei o que estava dividindo, né? Ó, e passei multiplicando o cosseno. Né? Lembra que era cosseno igual a isso aqui dividido por isso? Só passei, então, isso aqui já me dá isso daí. Né? Agora, o produto vetorial. O produto vetorial, eu já lhe disse, né? Ó, que se você sempre vai calcular dessa forma aqui, ó. O vetorial V é igual a I, J, K, aí as coordenadas, o 1, o 2 e o 3. V1, V2 e V3. É assim que você calcula, né?
Mas o que é mais importante é que o U é perpendicular, o símbolo de perpendicular é assim, ó, é ortogonal, perpendicular, a U vetorial V, ao resultado que você obtiver aqui. E o V também. O V é perpendicular a U vetorial V. Não importa qual é o ângulo entre U e V, não interessa. O importante é que quando você multiplica, o resultado aqui que vai dar um vetor, esse vetor que você encontra é tanto ortogonal a U quanto ortogonal ao V, como a gente viu lá naquele negócio, né? Apesar de I e JK serem perpendiculares entre si, né? Ó, aqui o U e o V não precisam ser ortogonais, nem perpendiculares. O resultado sempre vai ser um perpendicular a cada um deles, né? Aí outra coisa, tá certo? Outra coisa aqui. Aqui eu posso também achar o ângulo entre dois vetores, né? Na verdade, a ideia é a seguinte, que o módulo de U vetorial V é igual a norma de U vezes norma de V. Aí muda aqui, ó. Em vez de ser o cosseno, aqui é o seno de θ em módulo, né, claro. Perfeito? Né? Aqui é a norma, né? A norma, que aqui é um vetor, né? Então, a norma desse vetor é obtida assim. Perfeito? A norma é obtida assim, né? Tá certo? Ok? Você pode, claro, se tem as coordenadas, calcular como a gente calcula sempre. Ou fazer isso. Mas qual a vantagem disso? Né? O que isso nos dá? Isso nos dá o seguinte. Ó. Se você tiver os dois vetores, o U e o V, você consegue fazer com esses dois vetores, né? Se você colocasse o U aqui, ó, e o V aqui, você teria esse negócio aqui que é um paralelogramo, né? Aqui o U e aqui o V de novo, né? Aí isso aqui é um paralelogramo, né? Se é um paralelogramo, isso aqui tem área. Tá certo? Então, ó, sempre que você calcula o módulo do produto vetorial, você tem a área desse paralelogramo. Essa área aqui, né? Essa área é obtida assim, ó. Tá certo? Essa área é obtida sempre assim. Tá ok? É por isso que ocorre o seguinte. Se você tiver 3 pontos, ó, isso no espaço, né? Isso só funciona para coisa no R3. Tudo aqui está no espaço. No R3. A, B e C. Aí imagina o seguinte, alguém pede, eu quero saber a área desse triângulo. Você quer saber a área por algum motivo. Aí o que é que você faz? Você pega o vetor AB e o vetor AC. Tá certo? Aí, ó, essa área é igual a AB vetorial AC. Aí você vai dizer, não, professor, isso está errado. Aí, claro que está errado, né? Por quê? Porque da área do paralelogramo, ou seja, você teria que ter um paralelogramo aqui, né? Completar o AB aqui e o AC aqui, esse teria esse paralelogramo. Mas, olha, já que é assim, isso aqui é metade dessa outra parte. Então, é só dividir por 2. Tá certo? Então, se você tem 3 pontos e fizer isso aqui, você tem a área desse triângulo. A área desse triângulo. Esse A é essa área aqui desse triângulo. Perfeito? Por quê? Porque sai dessa ideia de que você calcula a área do paralelogramo. Tá ok? Então, produto vetorial e produto interno. É isso daí. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar de derivadas. Então, a gente vai precisar derivar, né? Nossas funções são vetoriais, a gente vai derivar vetores. Tá certo? E como a gente vai derivar vetores, a gente tem que saber como é que deriva todos os produtos que saem daí. Tá ok? Então, vamos lá, vamos começar. Só uma revisãozinha, né, do que nós já vimos em álgebra. E vamos iniciar. Bom, vamos lá. Então, derivadas e regras de derivação. Tá, deixa eu parar a apresentação aqui, que eu me lembrei de uma outra coisa.
da aula passada, ainda falando para lembrar da aula passada, né? Que foi o seguinte, a gente viu o seguinte, nossas funções, que aí às vezes são chamadas de R, né? A gente está chamando de F, né? Tanto faz. Elas têm 3 coordenadas ou mais, né? 2, 3, 4, 5 coordenadas. Vou colocar assim. Pensando que tem mais, né? No caso geral, tá certo? Tá ok? Aí nós dissemos o seguinte, que o limite, quando o t tende a um certo valor a da função vetorial, isso aqui é a mesma coisa que calcular o limite quando o t tende a de cada coordenada dela, que também é a função, né? Aqui é F1, F2, etc., de todas as coordenadas. É o limite quando t tende a de Fn, a gente deu um exemplo, né? Tá certo? Claro que se a sua função é um vetor e você vai calcular o limite dessa função, o resultado tem que ser um vetor também. Mas como é que calcula? Calculando o limite que está sendo pedido para cada coordenada. Tá certo? Aí cada resultado é uma coordenada do vetor que é o limite. Perfeito? Alguma pergunta? Não, né? Porque isso a gente viu na aula passada. Agora sim. Agora podemos voltar para cá para falar da derivada, porque você sabe que derivada precisa de limite, né? Agora, todos estão vendo aí o título da aula, aula 6, derivadas e regras de derivação? Colegas? Vocês estão ouvindo bem e... Sim, estamos vendo. Perfeito. Então, vamos lá. Olha aí. Então, a derivada R', ou F', né, no nosso caso ali, que eu coloquei F, de uma função F ou R, como está escrito aí, é definida do mesmo modo como é feito para as funções reais, né? Olha aí. A derivada em relação a t, ou R' de t, é o limite, quando h tende a zero, de R de t mais h, menos RT sobre h. Exatamente igual, só mudou que a função aqui não é mais uma função como do cálculo 1, né? Na verdade, é a função vetorial. Perfeito? Mas o princípio é o mesmo. Tá ok? Claro que se o limite existir. Se o limite não existir, não tem derivada, né? Tá. Aí tem aqui a função, né? Aí aqui tem o vetor. Né? Lembra que nós falamos que para cada ponto da linha que é formada, né, do caminho, eu posso ligar a origem e ter o vetor para ir, né? Aqui eu vou ter, então, infinitos vetores, né? Então, o vetor que vai ser a derivada, na verdade, né, porque vai ser um vetor também, porque eu estou usando o limite, o resultado do limite também é um vetor que vai ficar assim, ó. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Digamos que a direção é aqui, desse negócio, ó, ela está andando para cá, né? Ó. Digamos que ela está andando para cá, né? Ó. Tá certo? Então, ó, o vetor que vai ser a derivada vai ser algo aqui assim, né? Ó. Perfeito? Lembra que o vetor sai na tangente? Claro, né? Se a partícula está caminhando nesse sentido aqui, né? Ó, aí o vetor está saindo aí nessa tangente, né? Tá vindo aqui, né? Ó, pá, aí o vetor aí, a derivada aqui, tá? Né? Se ela não conseguisse virar, ela saía aqui nessa tangente, nessa linha desse vetor que seria o vetor derivado. Então é isso, né? Ó, quase a gente colocou direitinho aí, conforme o desenho, né? Aí seria o R', né? Tá certo? Que, trazendo mais para próximo, né? Ó, a ideia seria essa. Aqui está o vetor derivada, tá certo? E aqui está a reta suporte do vetor derivada, mas a gente sempre vai achar o vetor, tá certo? Aí se eu lhe pedir a reta tangente, aí é só calcular a reta que passa no ponto lá onde você está calculando a derivada, tá certo? Na direção do vetor, que é justamente a derivada. Ok? Né? Aí como é que você tem a equação dessa reta tangente? Lembra que eu disse na aula passada? Que a coordenada x, a coordenada y, a coordenada z é o ponto onde a reta passa, que no caso vai ser esse ponto aqui, né? Ó, esse ponto P0 aqui, né? Deixa eu escrever aqui para quando vocês forem estudar, lembrarem, né?
Então, eu vou ter esse ponto aqui, onde ocorre a derivada, né? Ó, que eu vou chamar de P0, que tem coordenadas x0, y0 e z0, né? Que tem coordenadas... Caramba! Que tem coordenadas x0, y0, z0. Mas esse x0, y0, z0 não é um ponto qualquer, né? Claro que não. Esses aí, ó, são justamente, ó, eu vou colocar aqui de novo, né? x0, y0, y0 e o z0, que é esse ponto aqui, na verdade, né? Eu vou escrever só o x0, mas o outro segue a mesma ideia, né? Tá? Como eu estou chamando a função de R, né? Então, eu vou dizer que as coordenadas são R1, que também tem que ser uma função, lembra? Que é o equivalente àquele F1 aí que eu escrevi na lousa, né? F1 em R1 em T0, tá certo? Aí quem vai ser o Y0? O Y0 vai ser a segunda coordenada. Vai ser a segunda coordenada que a gente muda para 2, né? R2 também em T0, porque tudo ocorre no mesmo instante, né? Ó. Todas as três coordenadas ocorrem no mesmo instante, aí o Z0 em R3 de T0, né? Para não demorar muito, eu vou parar aqui, tá certo? Então, é isso que é o x0, y0, z0. Aí, o x' de 0, y' de 0 e z' de 0 o x' de 0 vai ser R', R1' em T0, R2' em T0, R3' em T0, a derivada de cada coordenada também no T0. Perfeito? Aí, com isso, ó, e utilizando isso daqui, você tem reta tangente. Veja que isso aqui tem 3 coordenadas, porque está em R3. Se fosse em R2, só teria x e y, né? Ó. Só teria apenas 2 coordenadas. Aí, aqui, ó, determine a derivada de RT igual a 1 mais T ao cubo I, TE menos TJ mais seno de 2T, cara. Bom, antes de fazer aí, eu vou voltar aqui para falar alguma outra coisa aqui que é necessário, né, para a apresentação. Uma outra coisinha que também se faz necessária, né? Que é o seguinte. Ó, a definição de derivada que ele deu, né, que é aquela lá, então eu vou pensar aqui na nossa função f, tá? Eu vou pensar aqui na nossa função f. Vou pensar aqui na nossa função f. Então, eu estou pensando assim. Se eu quero saber f' em T0, se eu quero saber f' em T0, então isso aqui vai ser, já foi dito aí, é o limite quando h tende a 0 de f de T0 mais h menos f de T0 sobre h. Tá certo? Mas não esqueça que isso aqui é essa função que tem muitas coordenadas, né? Então, olha só. O f de T0 mais h, na verdade, vai ser o F1 de T0 mais h, F2 de T0 mais h, Fn de T0 mais h. Ou seja, você vai fazer isso em cada coordenada. Tá certo? E o f de T0 é esse mesmo aí, né? Quem é o f de T0? É F1 em T0, F2 em T0, Fn em T0. Tá certo? Aí, ó, quando ele for calcular isso aqui, né? Ó, então, F' de T0 vai ser quem? Vai ser esse menos esse. Então, vai ser essa coordenada menos essa, vírgula, essa coordenada menos essa, vírgula, essa coordenada menos essa. Como o limite, calculo o limite de todo mundo, então vai ficar assim, ó. É o limite quando h tende a 0 de F1 T0 mais h menos F1
T0 sobre H. E vai acontecer a mesma coisa com o T2, com o T3, com todos. O limite, quando H tende a zero, de Fn T0 mais H, menos Fn T0 sobre H. Perfeito? Aí o que você observa com isso? Ó, aí o cara falou assim, ó, é a mesma definição, e é mesmo. Só que aqui são vetores, então isso ocorre em cada coordenada. Então, para cada coordenada, na verdade, é a derivada do F1, né? Isso aqui é a derivada do F1, aí a derivada do F2, a derivada do F3. Então, ó, isso aqui, na verdade, ó, se esse limite existir, isso aqui vai ser, ó, o que está acontecendo aqui, ó. F1' em T0, F2' em T0, Fn' em T0. Então, é isso que está acontecendo. Então, achar F' de T0, cadê a seta? Faltou a seta. Né? Seta, aqui também tem seta. Tá certo? A derivada no T0 é a derivada de cada coordenada no T0, por causa da definição de limite e por causa da definição de derivada. Perfeito? Porque isso aqui, ó, é o F' de 1 em T0. Aí o F' de 2. Isso aqui é o F' de N em T0, né? Ó, a derivada de cada coordenada. Então, é muito simples, né? Então, já que é só derivar, a gente vai usar as regras que a gente já sabe. Por que a gente vai usar as mesmas regras? Porque aqui, ó, são as funções do cálculo 1, né? Ó, a gente vai usar as regras aqui, em cada coordenada. Tá certo? Aí, por extensão, vai para a função vetorial. Perfeito? Todas as regras, todas as derivadas das funções que nós vimos, né? Ó, vão entrar aqui. Tá certo? Aí, ó, vamos ao exemplo, né? Agora sim, vamos ao exemplo. Eu vou só copiar o exemplo daqui rapidinho. Tá certo? Eu vou só copiar o exemplo daqui rapidinho. Aí depois eu volto para a tela normal. Então, ó, determine a derivada de. Aí, olha só, tá assim. Ó, eu vou colocar a mesma letra que ele colocou, né? Aqui eu coloquei tudo F, é como se for o F, né? Só mudou de F para R, né? Porque é assim que usa em física, né? Aqui ele fez assim, ó. 1 mais T ao cubo I mais T elevado a menos T J mais seno 2T. Então, ó. Então, estamos aqui no 4. Então, ele pediu para derivar isso daqui. Tá certo? É claro que você podia escrever assim, lembra? E você pode escrever assim também, ó. 1 mais T ao cubo, T vezes E menos T. Eu sempre prefiro escrever assim, ó, porque para mim fica mais claro. O IJK, eu acho que atrapalha, mas o IJK, não esqueça que é constante, tá certo? O IJK é constante, mas eu prefiro escrever assim, né? Então, quem vai ser a derivada aqui? Quem vai ser o R' de T? Aí, o que é que foi dito ali em cima? Que derivar uma função desse tipo é derivar cada coordenada. Então, é só isso, né? Derivar cada coordenada. Derivada de 1 é 0, mais derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado. Tá certo? Ó, mas aqui é um produto. Se é um produto, é assim, né? Ó. Deriva, repete, mais, repete e deriva. Veja que eu não derivei de verdade. Eu só indiquei o que eu tenho que fazer, né? Ó. Deriva. E a última, derivada da função composta. Derivada do seno é cosseno, repete, vezes a derivada da interna. De novo, não derivei, deixei só indicado, né? Porque isso aqui são as regras que a gente viu de derivada de funções comuns. Porque aqui, cada coordenada dessa é uma função comum. Então, aqui, ó, deu 3 ao quadrado, vírgula. Aqui, ó, a derivada é 1. 1 vezes isso é menos t. Qual a derivada dessa? Aí, de novo, mais t, vai ser bem devagar. É elevado a menos t, por quê? A derivada da exponencial é ela mesma, mas aqui, ó, não é t, é menos t. Então, tem que derivar a interna. Menos t. Tá certo? Sempre assim. Se for só o t, usa a regra direta. Derivada exponencial é ela mesma. Mas como não é t, é menos t, então a derivada da exponencial é ela mesma. Mas como o expoente não é o mesmo, eu tenho que derivar ele. Multiplicar pela derivada dele. Aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz.
a derivada do cosseno de t seria seno de t. Então, a derivada do cosseno é o cosseno. Repete a interna. Tá certo? Normal. A derivada do seno é o cosseno. Cosseno de 2t. Mas a interna aqui, ó, não é o t para ficar só o t e acabar. Como é 2t, eu tenho que vezes essa derivada. Tá certo? Essa derivada é 2. Aí 2 vezes isso vai dar 2 cosseno 2t. Então, a derivada aqui é 2. Não multiplica aqui. Multiplica o cosseno. Não multiplicar o cosseno de 2t. Certo? Então, isso aqui ficou assim, né? Isso é igual a t ao quadrado, vírgula, menos t, aqui é menos 1, então aqui vai virar menos. Menos t, menos t, e 2 cosseno 2t. Se você deixar essa resposta assim, ó, para mim já está ótimo, né? Mas como foi lidado com IJK, acho que seria interessante você voltar para o IJK, né? Então, vamos fazer isso. R' de t é igual a 3t ao quadrado, é a primeira coordenada, então é I. Mais, aí abre parênteses. Isso aqui é a segunda coordenada, né? É menos t é menos t, J. Tá certo? E esse aqui é a terceira coordenada, mais 2 cosseno 2t, K. Perfeito? Pronto. É isso. Simples dessa forma. Tá ok? Então, não mudou nada. Vamos fazer derivada de novo. Só isso. Do mesmo jeito do cálculo 1. A diferença é que a gente vai montá-la, né? Segundo a estrutura vetorial das nossas funções. Perfeito? Segundo a estrutura vetorial das nossas funções. Tá ok? Então, essa derivada a gente acabou de fazer. Aí, na letra B, encontre o versor tangente no ponto t igual a 0. Bom, não foi dito aqui, né? Mas a ideia é a seguinte. Eu já falei para vocês que, dado um vetor, ele pode ser unitário ou não unitário. O que faz dele unitário e não unitário? Um vetor unitário quando o comprimento dele, a norma, é igual a 1. Tá certo? Mas ele pode não ser. Né? Então, o que é um versor? Dado um vetor qualquer, o versor é um outro vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor original, só que de comprimento 1. E a gente já viu como é que faz isso, né? Então, vamos fazer, né? Então, olha, encontre o versor tangente no ponto t igual a 0. Vamos lá, né? Opa. Vamos parar a apresentação e vamos fazer. Certo? Então, aqui, ó, eu encontrei o vetor tangente, né? Sabemos que a derivada é o vetor tangente, a gente acabou de ver as ilustrações, né? Eu vou achar a derivada quando t é 0. Então, quando t é 0, aqui vai dar 0, né? O i desaparece, tá? Vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado i, mais e elevado a menos 0 vezes e elevado a menos 0, j, mais 2 vezes cosseno 2 vezes 0 é 0, porque o nosso t é 0, cosseno de 0k. E isso vai dar, né, ó, o k, não 2k, né? 2k. Perfeito? Mas 2k, não esqueça, é 0, 0, 2, né? Perfeito? Aí ele quer saber qual é o versor desse vetor. Claramente, ó, se você for calcular o comprimento desse vetor, né, a norma dele, isso vai dar raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, isso vai dar 2, né? Perfeito? Que não tem comprimento 1. Né? Se tivesse comprimento 1, o versor seria ele mesmo. Né? Então, quem é o versor deste vetor? É um outro vetor que tem a mesma direção e sentido, mas tem comprimento 1, tem um vetor unitário. Tá certo? Então, vou apagar aqui, né? E isso responde a nossa letra B. Perfeito?
a nossa letra B fica assim, né? Como é que eu acho? O versor, vou até chamar de V, de versor. Isso é 1 sobre o módulo deste vetor, né? Que é esse aqui, né? A norma, vezes o próprio vetor. R' de 0. Então, vai ser 1 sobre 2 vezes, né? 1 sobre 2, por quê? A gente calculou a norma e deu 2. O vetor R' de 0, que é 0,02. 0,02. Aí multiplica cada coordenada, né? Então vai ficar 0, 0, 2 sobre 2. Então, nosso versor, né? A solução da letra B é o vetor 0,01, né? É um vetor que tem a mesma direção e sentido do R', né? Ó. Na verdade, é o próprio K, né? Na verdade, isso aqui é o K, né? Tá certo? Então, ó, o vetor R' em 0 é 2K. E o versor dele, claro, é um vetor unitário, na mesma direção e sentido dele, do 2K, é o próprio K, né? Que é o 0,01. Perfeito? Como a gente acabou de demonstrar. Isso aqui é a solução da letra B, que é o versor do vetor R'. Ok? Que é o versor do vetor R'. A importância de vetores unitários é que quando você os usa, eles não influenciam nas velocidades, na aceleração, entendeu? E nas outras contas que sejam necessárias que você faça, né? Essa é a vantagem de usar o vetor unitário, tá certo? Acho que tem uma letra C. Tem. Encontre a equação da reta tangente no ponto t igual a 0. Tá certo? Eu vou escrever aqui a função de novo. Vou apagar tudo, escrever a função de novo, para a gente fazer isso, né? E vou lembrar como é que é a reta tangente, né? Então, só recapitulando, tá certo? Na letra A, ele pediu a derivada, que é R' de t, que nós calculamos e deu 3t ao quadrado i, mais t, mais e menos t, menos t, e menos t, j, mais 2 cosseno 2t. Isso foi a solução da letra A que nós fizemos. Na letra B, ele pede que você ache o versor tangente em t igual a 0. Aí o que é que nós fizemos? Está aqui, né? Nós encontramos, né? Tá certo? Que foi o V igual a K. Perfeito? Esse foi o versor tangente. Antes, né? Para fazer. Antes a gente encontrou o vetor tangente no 0, que foi R' de 0, que foi 0,02 ou 2K. Tá certo? 2K. Aí o versor, que nós chamamos de V, foi justamente o K. Tá aqui a solução, né? Perfeito? Agora o que ele está pedindo na letra C? A reta tangente em t igual a 0. Perfeito? Aí vamos lá. Aí foi dito o seguinte, né? E eu lhe mostrei que se a função é RT
nesse caso, tem coordenadas R1T, R2T e R3T. A gente estava usando F antes, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que R' de T é a derivada de cada um, que foi o que a gente fez. Tá certo? Tá ok? Agora, como é que é a equação da reta tangente? Aí foi mostrado em um dos slides que era o seguinte, era x, yz igual a x0, y0, z0, mais, t, tá certo? Tava assim, x0', y0', z0', né? Mas tudo isso é a função, né? Então, ó, em vez do x0, y0, z0, na verdade, é o r em t0, o r1 em t0, o r2 em t0, e o z, né? O z0 é o r3 em t0. Ou seja, é esse cara aqui, né? Ó, no t0. Perfeito? Aí mais t vezes. Agora a derivada. Agora é esse aqui, ó. É o R1' em T0, é o R2' em T0 e é o R3' em T0. Só que tudo isso a gente já calculou, né? Porque tá aqui ele, ó. Esse aqui é o R1' em T0, o R2' em T0, o R3' em T0. Tá faltando calcular só esse aqui, que é a imagem aqui, ó, na função original. Perfeito? Tá faltando só isso. Vamos calcular. Tá certo? Então, eu quero calcular o R em T0, que são essas três coordenadas aqui, né? Que vão dar lá, né? Então, no caso, o nosso T0, né? É 0, né? Desculpe. É 0, né? No nosso caso aqui, todo mundo aqui, ó, é 0. Porque tudo é no 0. Tudo está acontecendo no 0. Tudo não acontecendo no 0, que é onde ele pede. T0 é 0, né? Tudo está acontecendo no 0. Então, no 0, vou substituir 0 aqui, vai dar I. Vou substituir o 0 aqui, o J desaparece. Vou substituir o 0 aqui, o K desaparece. Então, dá só o I, né? Ou, se você preferir, 1, 0, 0. Perfeito? Então, ó, esse aqui é o R1 no 0, o R2 no 0 e o R3 no 0. Assim como esse aqui é o R1' no 0, o R2' no 0. Então, daqui, ó, você vai tirar o seguinte, a equação da reta. X igual o R1 no 0 é 1. O R1' no 0, a gente já sabe que é 0. Tá aqui, né? Ó. Tá certo? Então, vai dar 0 vezes T, vai dar 0. Então, quem é o Y? O R2' no 0. O R2' no 0 é 0. Vou colocar mais T vezes 0. Mais T vezes o R2' no 0. Aí o R' no 0, o R2' é a segunda coordenada. 0 também. Z vezes igual R3' no 0. R3 no 0 também é 0. Mais T vezes, agora sim, o R' 3 no 0, que é a terceira coordenada, que é 2. Tá certo? Então, isso implica que a equação da reta é x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 2t. Perfeito? Com t, qualquer número real. Essa é a equação da reta. Perfeito? Então, só repetindo. A derivada da função, o versor do vetor tangente no 0 e a reta tangente obtida dessa forma, né? Tá certo? A reta tangente é interessante que você podia olhar assim, ó. Olhar assim, ó. X igual a R em T0 mais T vezes R' em T0. Né? Eu estou pensando que esse X aqui, ó, é a coordenada X, Y, Z. Tá certo? Aí, esse cara aqui são essas coordenadas e esse cara aqui são essas coordenadas, né? 5.3 vai dar a mesma coisa que isso, se você separar, né? Tá certo? É uma outra forma de ver, né? Aqui a equação vetorial da reta tangente no ponto T0 de uma função. Então, a ideia é bastante simples, né? Não tem nada
mirabolante ou que vá dar trabalho, né? Tá certo? Então, vamos continuar. Então, esse foi o exemplo 1, né? Exemplo 2. Determine as equações paramétricas da reta tangente à hélice de equação, essa hélice aí, né? Como é que eu sei que isso é uma hélice? Bom, eu vou ver se eu consigo fazer uma aula só usando GeoGebra para a gente ver como é que a gente carrega os gráficos no GeoGebra, tá certo? Então, vamos lá. Então, determine a equação paramétrica da reta tangente da hélice de equação. Tá, não é em um ponto específico, é em um ponto qualquer, né? Então, vamos lá. Já que é em um ponto qualquer, né? Vamos lá. Deixa eu só escrever aqui as coordenadas e a gente tem proluga para fazer. Olha só. Deixa eu escrever aqui exemplo 2, né? X é igual a 2 cosseno t. Y é igual a seno t. E Z é igual a t. Tá certo? Bom, vamos parar a apresentação e fazer, né? Caramba. Olha só. Escrevendo da forma que nós costumamos escrever, essa é a função, né? 2 cosseno t, coordenada x, seno t, coordenada y, e t, coordenada z. Tá certo? Então, como eu quero a equação da reta tangente, eu preciso da derivada, né? A derivada é menos 2 seno t, porque a constante repete, derivada do cosseno é menos seno, derivada do seno, cosseno t, e a derivada do t é 1, como você deve se lembrar. Perfeito? Bom, ele quer a reta tangente em um ponto qualquer. Então, vou colocar aqui, ó, seja T0, um ponto qualquer da curva f. Ou da função vetorial f, né? Tá certo? Então, vamos fazer o quê? Vamos primeiro achar o f de T0. Quem é o f de T0? O f de T0 é 2 cosseno T0, seno T0 e o próprio T0. Tá certo? Quem é f' de T0? É menos 2 seno de T0, cosseno de T0 e 1, né? Tá certo? Então, para o f de T0, substituo em f de t. Para o f' de T0, substituo em f' de t. Aí, como a gente já sabe, né, e foi dito agora há pouco, a equação da reta tangente é sempre assim. Primeiro, as coordenadas do ponto onde a reta passa. O ponto é esse, é o f de T0. Então, é 2 cosseno T0, seno T0 e o Z é T0. Mais. Aí aqui, ó, é T vezes, que é o parâmetro, né? Ó, que é equação paramétrica, tá certo? Esse é o parâmetro, né? Aí aqui vai as coordenadas da derivada, em T0. Então, é menos 2 seno de T0, cosseno de T0 e 1. Então, isso fica assim, né? Ó. X igual a 2 cosseno de T0 menos 2t seno de T0. Não esqueça que T0 é um ponto que vai dar as coordenadas da curva, né? Que pode ser qualquer um, 2, 3, π sobre 4, π sobre 5, né? Aí teria que substituir o lugar do T0, né? Variável aqui, ó, é só o t da reta, variável da reta. Então, y é seno de T0 mais
cosseno T0. Eu vou colocar dessa forma, que é a forma que aparece normalmente, né? Menos 2 cosseno. Cosseno não, seno. Seno T0 vezes T. E o Z é T0 mais T. Para esse caso, com T, qualquer número real, você tem que dar uma reta. Então, essa é a equação paramétrica da reta tangente no ponto T0. E o ponto T0 pode ser qualquer ponto que você escolha para obter os pontos da curva. Tá certo? Então, é assim que você deve proceder. Ok? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta por enquanto. Então, é isso aí que nós fizemos. Agora, o seguinte. Olha aí. A derivada segunda de uma função R é definida do mesmo modo que é feito para a derivada das funções reais, né? Então, tu tem a função, aí R', no caso de R, né, é a derivada dela. Aí tu deriva de novo, aí tu tem R duas linhas. Aí o princípio é o mesmo. Perfeito? É a derivada da derivada. Se fosse preciso achar a derivada terceira, que a gente não vai, derivava a derivada segunda e assim por diante. Tá certo? Na verdade, assim, as funções do cálculo 1, né, a gente, como a gente viu lá, a gente viu que podia calcular a derivada primeira, a derivada segunda, a derivada terceira, a derivada quarta, tá certo? Podia calcular todas as derivadas, não é? E isso é necessário em um estudo que a gente vai fazer no próximo período em EDO, tá certo? Mas no caso de curva, não há necessidade, porque a derivada primeira já é velocidade, a derivada segunda é aceleração, que são vetores, e daí não tem mais aplicação, né? Na verdade, a gente vai fazer outras derivadas, mas com um objetivo diferente. Determine se a parábola semicúbica é lisa, né? Primeiro vamos ver o que é liso. Uma curva dada por uma função vetorial RT em um intervalo I é denominada lisa se R' de T for contínua e R' for diferente de zero, exceto possivelmente nos extremos de I. Né? Na verdade, além dessa definição, tem uma outra que é melhor e mais geral que essa, que é a definição de curva lisa por parte. Né? Na verdade, eu não gosto dessa denominação lisa. Na verdade, é uma curva diferenciável ou uma curva diferenciável por parte. Por que tem que ser diferenciável? É que você consegue calcular a derivada em todos os pontos. Se ela é diferenciável, a gente quer que ela seja a derivada exista e ela não seja zero. Tá certo? Assim é que a gente pensa numa curva diferenciável. Ah, tem a possibilidade de dar zero? Claro que tem, né? Mas a gente quer que não dê. Aí a gente chama de curva diferenciável. E como é que é curva diferenciável ou lisa por partes? Quando existe uma quantidade finita de ponto no decorrer da curva, onde não dá para calcular, onde a derivada talvez seja igual a zero, uma quantidade finita. Certo? Todas as outras têm que ser diferentes de zero. Né? Por exemplo, tu tem assim, uma curva aqui, ó. Tá certo? Se eu estou definindo ela nesta parte, eu sei que ela é chamada de lisa diferenciável quando eu consigo calcular o vetor tangente em cada ponto. E, claro, ele não pode ser o vetor nulo, né? Agora, como é que eu digo que ela é por partes? Quando ocorre assim, ó. A curva começa aqui e termina aqui. Tá certo? Ó, na definição ali que ele falou exceto em dois pontos, nesse e nesse, né? Aqui, ó, além disso, ó, ela também não é derivável e nem lisa neste e nesse. Então, eu tenho apenas, no máximo, 4 pontos onde ela talvez não seja lisa. Então, desse jeito, ela é chamada de lisa por partes. Por quê? Porque nesse pedaço ela é lisa ou diferenciável, nesse pedaço também é, e nesse pedaço também é. E só tem esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto onde ela não é. Né? Então, aqui, ó, ela é completamente lisa ou diferenciável, e aqui é lisa ou diferenciável por partes. Né? A gente fala por partes quando essa quantidade de pontos é uma quantidade finita, onde ela não é diferenciável ou não é derivável, né? Onde a derivada é diferente de zero. É igual a zero, né? Uma quantidade finita. Aí ele está pedindo assim, ó. Determine se a parábola semicúbica é lisa. Não sei, né? Temos que ver.
Vamos calcular a derivada. Deixa eu copiar. Olha, esse zero aí não é o número zero, é o vetor nulo, né? Tá certo? Porque é vetor nulo. O zero que eu falei agora há pouco. Deixa eu copiar aqui a função, né? Do exemplo. Eu quero saber se ela é lisa ou diferenciável em todos os pontos, né? Então, é RT igual... Eu vou copiar 1 mais Q ao cubo I mais Q ao quadrado J. Tá certo? Vamos parar a apresentação para olhar aqui o que vai acontecer. Então, primeiro, né? Como é que eu sei que ela é lisa? Né? Eu tenho que achar a derivada e eu quero que a derivada não seja zero para todo t. Perfeito? Aí ela é lisa. É assim que ela é lisa. Tá? Completamente. Vamos lá. Aí, olha aqui. Então, vou ter assim. R' de t é igual a 3t ao quadrado i mais 2tj. Né? Aquela história que eu podia fazer assim, né? Ou podia fazer assim, ó, 1 mais t ao cubo e t ao quadrado, ou que daria 3t ao quadrado e 2t, né? É a mesma coisa, né? Você faz do jeito que você achar melhor. Certo? Mas a derivada eu vou deixar desse jeito, porque eu quero observar uma coisa. Então, eu quero que R' seja igual a zero. Quero saber onde, para que valor de t ela é igual a 0, 0, né? Então, eu vou aqui, ó. 3t ao quadrado e 2t. Esse zero não é zero, é o vetor nulo, não esqueça, hein? Tá certo? Então, eu vou ter 3t ao quadrado igual a zero e 2t igual a zero. 2t igual a zero. Para que um número seja a solução do sistema, ele tem que servir por 2. Quando é que esse negócio é zero aqui? Esse negócio é quando t é zero, e esse negócio aqui também é quando t é zero. Conclusão. Quando t é zero, isto implica que R' de t, que é o R' de zero, é igual a 0, 0. Tá certo? Então, ó, esta curva, como é, a cúbica, a semicúbica, né? Não é lisa. Pois, para t igual a 0, R' de t, que é o R' de 0, né? É o vetor nulo, né? Perfeito? Então, ela não é lisa. Ela não é lisa completamente, mas ela é lisa por partes. Por quê? Porque o pedaço antes do zero, ela é lisa e o pedaço depois também é lisa, né? Então, ela tem duas partes lisas, mas ela, na reta toda, né? No domínio todo, ela não é uma curva lisa. Perfeito? Vamos lá. Vamos seguir. Tá aqui, ó. Quando você colocar o t igual a zero, né? Ó, tá certo? Quando você colocar o t igual a zero, você vai ter o vetor 1, 0, que é esse vetor aqui, né? Ó. Exatamente aqui, a derivada é zero, né? Então, não interessa isso. Perfeito? Então, ela não é lisa, porque aqui ela não é diferenciável. Aqui é diferencial dá igual a zero, então isso não é interessante, tá certo? Vamos seguir. Mas ela é lisa por parte, como eu lhe disse, né? Tá certo? Agora aqui, regra de derivação. Agora aqui vamos ver quais são as regras que valem, aquele negócio da soma, do produto, né? Aquela coisa toda, né? Tá certo? Antes de escrever aqui, ó, eu vou fazer um esquema na lousa que eu acho que vai mais rápido.
Tá, vamos ver. Vamos ver, de repente vai mais rápido aqui, né? Aí vamos lá. Tá aqui, ó. A derivada. Aqui não tem igual, não, tá? É a derivada de U mais V. É a derivada de U mais a derivada de V. Funciona exatamente como lá no cálculo 1, né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Só que relevem esse igual aqui, que esse igual não tem. É a derivada disso, tá certo? Número 2. A derivada de uma constante vezes uma função vetorial. Aqui, de novo, não tem o igual, não, tá, colegas? É quem? Você repete a constante e deriva o vetor, normalmente, né? A função vetorial. Né? Como antes, repete a constante e derivava a função. Só que a função aqui é um vetor, né? Que é a função vetorial, tá certo? Agora, vamos aos produtos. Ora, veja que esse produto não é o produto de duas funções vetoriais, não é o produto vetorial, não. Isso aqui é uma função que é um número e isso aqui é um vetor. Tá certo? Isso aqui é uma função que é um número, isso aqui é uma função que é um vetor. Então, como é a derivada? O comportamento é similar. Deriva a função escalar, repete a função vetorial, mas repete a função escalar sem derivar e deriva a função vetorial. Quer dizer, é similar à derivada do produto de duas funções escalares, né? Como a gente vê no cálculo 1. Bem similar. Tá certo? Agora aqui sim, agora aqui é o produto interno, né? É a derivada do produto de duas funções vetoriais. Então, deriva a primeira, repete a segunda, mas essa multiplicação aqui ó, é produto interno, porque isso aqui é vetor, isso aqui é vetor. Mas, repete a primeira e deriva a segunda. De novo, isso aqui ó, é vetor e vetor, então, isso aqui é o produto interno. Tá certo? Né? Eu só quero dizer o seguinte, que esse produto aqui ó, é produto interno, porque são entre dois vetores. Esse outro aqui, não. É como se fosse um escalar, né? Um número, vezes um vetor. Só que esse número, ele varia, então é variável, porque é uma função. E aqui é a função vetorial normal, né? Então, esse produto aqui também, ó, é escalar por vetor, e aqui é escalar por vetor. Tá certo? Aqui não, é vetor vezes vetor, então produto interno. Tudo aqui é produto interno, exceto aqui que é a adição de dois números, né? Aqui, ó. Agora aqui é o produto vetorial, né? Aquele que a gente estava vendo. Mas funciona da mesma forma. Deriva a primeira vezes a segunda, mas vezes no produto vetorial. Mais, repete a primeira e deriva a segunda. Mas, de novo, é no produto vetorial, né? Aquela matriz lá aqui, ó, e aquela matriz lá aqui, ó. Vão dar duas matrizes, né? Tá certo? E aqui, ó, a derivada da função composta, né? É como antes. Deriva a externa, tá certo? Repete a interna e multiplica pela derivada da interna. O interessante é que a interna aqui ó, é um escalar, né? Uma função escalar, tá certo? Chamado também de regra da cadeia, o derivado da função composta. Então, não mudou. Então, é isso que a gente vai usar aqui para fazer esse outro exemplo, né? Se o módulo da função RT é uma constante, tá certo? Então, a derivada é ortogonal ao vetor posição, ó, né? A função vetorial é perpendicular à derivada, né? Se é ortogonal é perpendicular, a mesma coisa, né? Tá certo? Para todo t, né? Então, vamos ver esse negócio aqui. Deixa eu escrever aqui. Então, exemplo 4. Demonstração. Demonstração. Vamos ver se a gente consegue fazer esse negócio aqui, né? Vamos lá, vamos para a apresentação. Olha só. Por hipótese, a nossa função de posição tem comprimento um escalar constante para todo t. Para todo t no domínio dela, né? Isso é o que eu sei. Tá certo? Outra coisa que eu sei é que isso aqui pode ser calculado assim, né? Como isso aqui é vetor, isso aqui é raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo, lembra? Né? A gente pode calcular, se a gente souber essas coordenadas, era a somatória das coordenadas ao quadrado, como a gente fez agora há pouco, né? Mas como a gente não sabe, bom, mas a somatória das coordenadas ao quadrado também é o produto interno do vetor por ele mesmo, né? Tá certo? A gente também já viu isso. Tá ok? Se eu elevar isso ao quadrado, isso fica assim, né?
a raiz desaparece, né? Bom, se eu elevar isso ao quadrado, aqui eu fico c ao quadrado, né? Agora eu vou olhar só para essa parte aqui, ó. Tá certo? Porque isso é igual a isso, né? Ok? Bom, vou aplicar a derivada dos dois lados, né? Isso aqui é número, isso aqui é número. Por que esses dois lados são números? Porque o produto vetorial, o produto interno entre um vetor por outro, né? Esse aqui é vetor, mas quando multiplica no produto interno, o resultado é um número. Por isso que é c ao quadrado, que é um número, né? Então, vou derivar isso. A gente viu pela regra que a derivada é o seguinte. Deriva a primeira e repete a segunda. Mas, repete a primeira e deriva a segunda. É o que a gente viu agora há pouco, não é isso? E a derivada da constante, a gente sabe que é zero lá do cálculo 1, né? Certo? Ó, mas olha só. Isso aqui não é igual a isso? Está só invertendo a posição, né? Aqui é produto interno, aqui é produto interno. O produto interno é comutativo, então tanto faz. Então, eu posso escrever assim, ó. 2 vezes RT vezes R' de T. Igual a zero. Então, isso aqui é RT vezes R' de T igual a zero. A gente falou agora há pouco que você, se tiver no produto interno dois vetores que multiplicados dá igual a zero, é porque eles são ortogonais ou perpendiculares. Então, aqui já terminou. Logo, ou portanto, R é ortogonal a R' de T. Como a gente queria demonstrar, né? Então, é assim que você faz a demonstração, né? Então, aí você provou que se o comprimento em qualquer ponto da curva é sempre o mesmo, né? O mesmo número, sempre. Então, tá certo? Se o módulo é sempre o mesmo, então, o vetor posição, né? Que é o RT. Ó, escrever RT, né? O vetor posição, que é o RT, é ortogonal ao vetor tangente, que é R' de T, né? O que ele está querendo dizer com isso? Eu vou já dar uma ideia aqui de qual a importância disso, né? Imagina o seguinte. Imagina a seguinte função. Então, já está provado, resolvemos o exercício, né? Agora, o nosso comentário, uma observação importante. Então, observação. Pegue a seguinte função, R, T, né? Ou F, né? Como eu costumo escrever. Uma que a gente conhece bem. Cosseno T, seno T. Lembra da aula passada? O gráfico disso, né? Vou escrever aqui do lado. Não sei se você está lembrado, mas o gráfico disso é o círculo de raio 1. O gráfico disso é o círculo de raio 1, né? Se a gente tiver aqui o T, só numa volta, de 0 a 2π. Pronto, só numa volta dá o círculo de raio 1. Efeito T, só numa volta. A gente viu isso na aula passada, né? O que é que nós estamos vendo? Se você calcular o módulo disso aqui, né? O comprimento do vetor posição, isso aqui é raiz quadrada de cosseno ao quadrado T mais seno ao quadrado T. Ó. Então, isso é igual a 1, né? Ó, e não importa quem é o T. Veja que eu não disse quem é o T. Então, para todo T pertencente ao intervalo de 0 até 2π. Não importa qual é o ângulo, né? Porque o T é o ângulo, né? Lembra? A norma, né? Do vetor posição, né? Da função, né? Sempre dá igual a 1. O que nós provamos? Que quando isso acontece, né? Ó, o vetor RT, que é o vetor posição, e o vetor R' de T, né? Esses dois vetores são ortogonais, ou seja, perpendiculares. Vamos pegar aqui um vetor qualquer. Pegue um ponto aqui T qualquer. Um ângulo T. Deixa eu pegar aqui de vermelho, que é melhor. Um ângulo T. Está aqui. Ó. Aí eu tenho esse vetor. Esse vetor aqui, ó, é o RT.
Aí o que está sendo dito aqui? Ó? Nessa parametrização que está assim, ó, a derivada dele aqui, ó, que é o R' de t, que é o vetor tangente aqui nesse ponto, ele forma um ângulo de 90 graus com o t, com o RT. Né? E eu não preciso nem provar, porque eu já provei. Não importa. E se você fizer as contas, vai dar assim, né? Digamos o seguinte, vamos pegar aqui em 30 graus. 30 graus é π sobre 6, né? T igual a π sobre 6. Isso implica dizer que o R de π sobre 6, né? O ponto lá, né? O vetor, vai ser cosseno π sobre 6, seno π sobre 6. Ah, isso é fácil. Cosseno é cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, que é meio. Tá certo? Vamos pegar agora a derivada. Vamos calcular primeiro a derivada, né? Que a gente nem calculou. Mas, para quê? Eu vou fazer bem aqui do lado. R' de t dá o quê? A derivada dá menos seno t e cosseno t. Quando eu calcular a derivada em π sobre 6, isso vai dar menos seno de π sobre 6 e cosseno de π sobre 6. Estou substituindo aqui, né? E isso dá menos raiz de 3 sobre 2. Não, melhor, menos raiz de 3 sobre 2. Menos meio, que é o seno de 30 é meio, aí menos, né? E raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Aí, o que eu sei? Que eles são ortogonais. Como é que você prova que dois vetores são ortogonais? Lembra? A gente já sabe que eles são por causa do teorema anterior, né? Da exercício anterior, a gente já sabe. Mas depois que a gente não soubesse, aí é só multiplicar um pelo outro. É só pegar o R π sobre 6 e multiplicar pelo R' de π sobre 6. Se isso der zero, eles são ortogonais, porque a gente viu que quando multiplica dois vetores dá 10 são ortogonais. Vamos lá. Vamos multiplicar esses dois. Esse vezes esse vai dar menos raiz de 3 sobre 4. E esse vezes esse vai dar mais raiz de 3 sobre 4, e isso dá zero. Multipliquei um pelo outro, deu zero, então eles são ortogonais. Apesar da gente já saber, por causa do exercício anterior, né? Tá certo? Mas é isso. E isso funciona, fiz por π sobre 6. Mas aqui diz, ó, aqui não, no exercício anterior fala que não importa, né? Que como o módulo é igual a 1, esses dois vetores sempre são ortogonais, não importa o t que você escolha. Eu fiz aqui por π sobre 6. Mas para qualquer ângulo que você escolher, vai funcionar. Alguma pergunta? Isso é um critério para você saber se o vetor... Não, professor, tá tudo ok. Se o vetor tangente e o vetor posição são ortogonais, né? Tá certo? Aí, vamos lá. Então, foi isso que a gente acabou de fazer. Bom, agora vamos ver a integral, né? Bom, aqui não vai ter, assim, muita coisa diferente. É como a gente viu. Se a derivada da função vetorial é só derivar cada coordenada, o que a gente vai esperar da integral, que é a operação inversa? Se eu quero integrar a função vetorial, eu integro também cada coordenada sem nenhum problema. Tá certo? Aí tá aqui, ó. Se a função vetorial tem 3 coordenadas, então a integral dela é a integral de cada coordenada, né? Perfeito? Sem nenhum problema, né? Por exemplo, calcule essa integral desta função, né? Eu vou fazer como eu tenho feito sempre, como eu disse a vocês. Eu não vou escrever com IJK, não. Eu vou fazer utilizando a forma entre parênteses, né? Fazer utilizando a forma entre parênteses, que dá na mesma, né? Isso não faz diferença. Aí, no final, eu apresento como foi dado o exercício colocando o IJK. Tá certo? Então, o exercício diz o seguinte. Calcule a integral, exemplo, né? Isso aqui não presta mais. Calcule a integral de 0 até π sobre 2
da função de posição ou função vetorial RT-DT, sendo que o RT é igual a 2 cosseno T I mais seno T J mais 2TK. Perfeito? É isso aí que a gente vai estar fazendo, né? É isso aí que a gente vai estar fazendo. Agora, olha só. Como eu disse a você, eu prefiro escrever assim, né? RT igual a 2 cosseno T, seno T e 2T. Então, como eu vou calcular a integral de 0 até π sobre 2 de RT dt, pela definição que nós vimos antes, é a integral de 0 a π sobre 2 de 2 cosseno T, dt, né? A integral de 0 a π sobre 2 de seno de T e a integral de 0 de T e a integral de 0 a π sobre 2 2T. Como eu disse, né, a integral é só integrar cada coordenada. Perfeito? Então, vamos lá, né? Então, isso aqui vai ser igual a integral de 2 cosseno T é menos 2, melhor, menos 2 não, é 2 seno T, de 0 até π sobre 2. Essa é a primeira coordenada. Na segunda, a integral do seno é menos cosseno de T, de 0 a π sobre 2. Certo? E a integral de 2t é 2t ao quadrado sobre 2. Cancela o 2 com 2, então fica só o t ao quadrado de 0 a π sobre 2. Certo? Vamos lá. Aí lembra como é que faz a integral definida? Substitui primeiro de cima, 2 seno de π sobre 2, menos a substituição do de baixo, seno de 0. Essa é a primeira coordenada. Na segunda, a mesma coisa, menos cosseno de π sobre 2, menos cosseno de 0. Como eu disse, ó, substitui primeiro de cima, aí menos a substituição do de baixo. Como é menos cosseno 0. Aqui tem ao quadrado, mesma coisa. π sobre 2 ao quadrado, menos, substituindo 0, 0 ao quadrado. Cada coordenada, né? Perfeito? Cada coordenada. Então, essa integral vai dar o quê? Seno de π é 1, 2 vezes 1 menos, seno de 0 é 0, isso é 0. Primeira coordenada. Segunda, menos cosseno de π sobre 2 é 0, mais cosseno de 0 é 1. Segunda coordenada. Terceira coordenada, π ao quadrado sobre 4 menos 0, vai dar π ao quadrado sobre 4, né? Certo? Porque π ao quadrado é ao quadrado, né? Então, vamos lá. E agora a gente termina, né? Não precisa mais disso, né? E aqui terminou. A integral de 0 a π sobre 2 de RT dt para esta função é 2, 1 e π ao quadrado sobre 4. Voltando para a forma IJK, a integral de 0 a π sobre 2 de RT dt é igual a 2i mais j mais π ao quadrado sobre 4. Tá. Perfeito? Então, não mudou muita coisa, né? A integral da função vetorial é só você integrar cada coordenada independentemente da outra, né? Uma não influencia na outra. Perfeito? Só teve um problema, né? Eu acho que não gravou, né? Mas eu vou tirar aqui da apresentação, aí fica gravado o resultado, né? Perfeito? Aí não gravou. Beleza, professor. Não gravou os passos, né, bicho? Mas tá bom. Mas aí tá aí os resultados, você refaz em cada direitinho, né? Aí você vai obter. Porque eu esqueci de parar a apresentação, né? Mas tá aí. O resultado tá aí, vamos lá.
Vamos continuar. E é isso, né? Tá certo? Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Então, por hoje é isso. Eu vou, de hoje para amanhã, colocar as aulas no YouTube, né? A passada e essa. E daí passo para os senhores, tá certo? Alguma pergunta até aqui?